Como 8, real, né? A minha essência 8, eu estou falando de qualidades específicas da força, qualidades específicas ligadas a uma vibração física, a uma vigorosidade, a um esbanjar da energia física presente. Eu estou falando de um coração extremamente grande, extremamente aberto, inocente, presente para o outro, cuidador, doce, leve, pontual, sensível, absolutamente sensível, de uma mente que entra na verdade e entende sutilezas, uma mente superior que consegue perceber que a realidade de todas as coisas é uma realidade etérica, é uma realidade sutil, é uma realidade suave, é uma realidade onde o invisível é o real e o visível é apenas a ilusão, né? Então, a mente 8 enxerga a verdade do que é, né? E a verdade do que é não é isto aqui, é o etéreo do universo, a grandeza dele, o todo como ele é, né? A parte gigante de Deus, vamos dizer assim, dentro de um coração aberto, um coração inocente, um coração doador, um coração com capacidade de perdão muito alta, assim como o coração do 1 elevado, né? Um coração cuidador, né? Doçura, amorosidade, gentileza, são coisas... A gente fala que é a força gentil, né? Muita força física e exuberância, junto com um coração de pura gentileza e pura suavidade. A gente está falando aí do 8 como ele realmente é, vamos dizer assim, tanto na mente, no coração e no corpo. E essa presença dessa vigorosidade capaz de construir, né? Como Madre Teresa de Calcutá mesmo. É aquela que vai para a rua se precisar e pega na mão das pessoas e dá injeção em quem tiver e faz o movimento. O 8 é o coração ativo. Ele não é aquele coração doador parado, puramente emocional, não, ele é engajado no corpo, então ele vai mesmo fazer o que tem que ser feito, ele expressa muito do amor dele pela ação, pelo que se faz pelo outro, pela aquilo que de fato é a caridade em ação, vamos dizer assim. Isso a gente está falando das características dos 8, e os 8 em essência ou em níveis saudáveis são isso. São pessoas extremamente amorosas, com um grau de gentileza muito grande, e ainda assim bastante assertivos, e ainda assim bastante conectados com o corpo físico, com uma vigorosidade, com essa coisa da energia pela vida que as pessoas gostam, né? Meio que lembra muito do 7, os dois têm essa característica da exuberância da vida, né? E você chegar perto e ver esse lado bonito da vida, né? O sentido da energia, de estou vivo, é alive mesmo, não é? Estou meio morto assim, não. Estou vivo. E é um estar vivo com um coração enorme, gigante, gentil, cuidador, aquele que se preocupa com os outros e que faz o que precisa ser feito acima de tudo. Vou colocar aí, que para mim considero extremamente 8. Aliás, até no meu livro, a Madre Teresa está no tipo 2, super comum como 2, e nessa última aí dos Estados Unidos, o Russ falando e como eles mudaram de ideia e eu fiquei 100% convencido mesmo que de fato é uma ação muito mais 8 do que 2, né? E eles fazem uns contrapontos, sim, claro, com o coração 2 extremamente aberto, mas muito pela ação mesmo, né? Não foi uma pessoa que ficou no sentimento, com amorosidade, não, é uma pessoa que foi lá na rua, fez o que tem que fazer, pegou na cabeça de não sei quem, falou, e uma das frases que ela fala, que para mim são características muito legais do 8 elevado, que eu coloquei para vocês, que é, para aquele que tem fome, não interessa a oração, interessa um pedaço de pão. Que coisa mais 8 do que essa, né? E é lindamente 8, é bonito isso.
Isso não é uma frase de um 2, tá? By the way. A gente vai ver os dois tão lindos, com esses olhinhos brilhantezinhos, assim, sorriso. Não é bem a cara dela, né? A cara dela, vamos fazer. O cara tá com fome, vai lá, o cara fulano, e dá-lhe uma cacetada no eu, mas com aquele, né, com o coração elevadíssimo. Então, isso é o 8, isso é a natureza 8. Essa é a energia linda dessa grandeza, desse coração gigante, atuante no mundo e magnânimo, né, como um dos nomes elevados do 8, né, o magnânimo, the magnanimous heart, o coração grande, magnânimo, poderoso, gigante, né, lindo, imponente dentro da sua beleza e ao mesmo tempo extremamente gentil, sutil e doce. Conforme essa dinâmica de medos vão acontecendo, e a gente vai ver um pouquinho ali na frente como aparece esse medo de não ter o controle sobre, ou medo de expor a vulnerabilidade, que estão nas raízes dos medos básicos, os desejos vão mudando e eu vou caindo de consciência, e quando chega no nível 3, lembrando que nos primeiros 3 níveis, os meus 3 centros de inteligência operam muito bem. Então a minha mente é clara, ela tem guia, ela tem baixo pensamento. O meu coração é aberto com essa característica grande, sem invasão, porém gigante. O meu corpo entra em ação, ele é funcional e vigoroso, cheio de energia. E quando eu entro no nível 3 e sofro o choque de descida para o nível 4, eu necessariamente sofro um choque de centro de inteligência. Em vermelho é o farol vermelho mesmo, é o primeiro que vai distorcer, tá? E o M é motion, né, corpo. O amarelinho é aquele que, passou do nível 4, ele vai ser sequestrado pelo que está ligado a ele, pelo corpo, tá? E o que se salva está em azul, feeling, coração, tá? Então, o que acontece com o 8? Como um tipo instintivo, na hora que eu tenho a queda do 3º para o 4º nível, qual é o primeiro centro que se distorce? Instintivo. O centro que era, portanto, o centro da força, o centro do uso, o centro da vitalidade, da vigorosidade, se distorce e passa a ser o centro da raiva, do controle, do automatismo de hábitos e por aí vai. Então, ao invés de vigorosidade e força, eu começo a ter a questão da raiva. Ao invés de flow e fazer, eu começo a ter a questão da necessidade do controle. Eu começo que a máquina fique tão forte que domina a minha consciência. Isso é o que acontece quando se distorce o centro motion, né, o centro corporal. E acontece com 8, acontece com 9, acontece com 1. E já acontece nessa 8ª, de 3 para 4, tá? Aconteceu isso, esse centro fica distorcido, ele passa, portanto, a ter uma agenda dele. Ele passa a querer controlar, ele passa a ter raiva, ele passa a ter necessidades instintivas, corporais, animais mesmo, de controle, de domínio, de poder, de uso da raiva. É isso que acontece com isso aí. Só que no nível 4 para baixo, esse centro não fica feliz em estar distorcido sozinho. Ele vai lá e sequestra outro para trabalhar para ele. E quem ele sequestra? O mental. E aí o 8 faz o quê? O que acontece com o mental do 8 a partir do 4, tá? Não vou dar uma explicação tão complexa como foi feita no NA Coaching, fica para lá mesmo. Mas fácil de entender, a mente do 8, ela não pensa mais, ela pensa a serviço do corpo. Então ele começa a ter pensamentos super concretos. Não, é isso aqui. Ele começa a maquinar na cabeça dele o que ele vai fazer para controlar. Maquinar na cabeça dele o que ele vai fazer para impor o poder dele, maquinar na cabeça dele o que ele vai fazer. Então percebe, a mente dele passa a operar a serviço da loucura do corpo. Não é mais uma mente que opera livremente. Ela começa a maquinar estratégias para conseguir o quê? Lidar com a raiva que ele tem, o controle que ele tem, as sensações físicas que ele necessita. Então ele passa a ter uma mente objetificada, concreta, pensamento muito quase que instintivo.
né? O 8 é preto, é branco, é assim, é assado, não viaja desse jeito. Isso não é característica da mente. A mente é fluida. Isso é característica do corpo. Então, o centro mental ele é roubado pelo centro corporal a partir do nível 4. Tá? Então, você tem essas duas distorções. Por que é importante saber que o centro emocional do 8 não é avariado? Porque é a partir dele que você faz o trabalho, né? Então lembra que no Enea Coaching a gente aprende isso muito fortemente, que é onde é que eu vou resgatar o 8? A partir do coração, a partir dos sentimentos. Não vou mergulhar nisso, entrar nisso agora, mas a gente, quem esteve lá, lembra-se que nós exploramos isso fortemente. E mesmo quando ele desce para níveis 7, 8 e 9, que aí até o centro emocional já foi para a cucuia, porque a partir do 7 os 3 centros eles se distorcem, ainda assim o centro emocional é o jeito mais, é o que está menos distorcido dentro da persona 8, tá? Então isso sempre acontece com todos, para cada tipo tem uma sequência diferente e a gente vai falar meio que rapidamente delas. Mas é importante você entender isso. O corpo dele não responde mais por um corpo saudável, né? E nem a mente dele, a partir do nível 4, que já está, de certa forma, distorcida pela agenda do corpo, mas o coração dele, que ele tanto protege e tanto não quer entrar, é aquele que permanece mais puro e pode ser uma porta de entrada. Ele tem um contato com os níveis mais elevados ainda, mesmo no nível 5, no nível 6, no nível 4, o coração do 8 permanece uma porta, uma âncora muito mais forte para os graus de consciência dele mais elevados. Tá? 4, 5 e 6, com o corpo distorcido, né, atrás do controle, a paranoia dele vai aumentando nesse ponto, o medo dele aumenta e ele passa a ter demandas, alinhamentos e por aí vai. E lá atrás isso se amplifica, lá embaixo isso se amplifica absurdamente, até o próprio coração dele dá uma distorcida boa. A gente fala que o que acontece com o coração dele? Se fecha. A partir do nível 7, o coração do 8 fecha. E aí o que é fecha? Eu atropelo você e não sinto nada. Não faz a menor diferença para mim. Zero empatia. Não é que fecha totalmente, ainda é o melhor caminho para você resgatar ele, tá? Mas o grau de fechamento do coração que acontece a partir do nível 7 no 8, aí eu vou ter um cara com uma força física muito forte, um trator, com a mente que opera a serviço da força física distorcida, coração, raiva, controle e poder, essas coisas todas, e com o coração que está fechado para o sentimento. Aí dá no que dá, né? A gente sabe o que é um 8 no nível 7 da violação. Atropelo você e pronto, acabo com você. O que eu vou fazer no nível 7? Eu vou controlar você e vou dominar você. E você vai sentir isso. Eu vou fazer com você exatamente o meu medo básico, aquilo que eu tenho mais medo. No nível 7 todos os tipos fazem isso, tá? E aí eu vou ver aquele 8 mesmo, vamos pensar aí, talvez eu esteja pisando nesses ditadores aí da América Latina e no Pará e nessas figuras aí que a gente vê. Vocês vão ver o seguinte, tá, pessoal? Nível da liberação, ok? Nível da liberação, não tem desejo. Por que não tem desejo? Não tem desejo, estou liberto. Aí nasce o meu primeiro medo, que vai me espiralar para baixo. 8, e eu adoro o nome do 8, liberação, né? Coração magnânimo. Não é um negócio, parece um coração gigante, forte. Os nomes nascem lindos e vão ficando horrorosos ao longo da descida, e tudo bem, tá? O básico de um 8, o Basic Fear, lá no fundo, e aí acho que foi muito legal isso. Se perguntar para um 8 se ele vai ter noção desse medo, acho que não. Tá? Mas qual é o medo mais profundo da criança 8, da psique mais interno? O medo de ser violado, destruído ou aniquilado. De ser destruído, de ser aniquilado, de não existir, de que uma força maior venha e me destrua. Esse é o medo básico. Aliás, todo medo básico tem uma hierarquia superior, que é o medo da morte, tá? Então todo medo, no fundo, é uma variação do medo da morte. De alguma forma, dentro das características de cada tipo do Eneagrama. Quando ele tem esse medo de ser destruído, violado, aniquilado, o que acontece? Para se salvar disso, ele passa a ter um desejo. Qual é o desejo dele? De ser forte, real e super vivo. É meio que assim,
se eu for forte, real, poderoso, então eu não serei destruído, violado ou aniquilado. Percebe? É esse que é o desejo básico que ele cria no nível 2, e é um desejo, lembrando que essas pessoas são pessoas muito saudáveis, mas isso está presente nela. E ela passa a ter o quê? Claro, ele vai sair pelo mundo, ainda assim, achando que sendo forte, real, energizado, ele vai conseguir a liberação, ou o zero medo. Isso não vai dar certo, e o que vai acontecer com ele é que ele vai ter um outro medo que vai emergir, que é um medo mais específico. Ele é filho do medo de cima, entendeu? Ele é uma variação mais específica do medo que tem em cima. E aqui é o medo de se tornar fraco ou vulnerável, de perder a independência, que é um medo que todo 8, de certa forma, tem em todos os níveis. Isso, o nome para um 8 aqui é o autoconfiante, né? Ele ainda é uma pessoa extremamente forte, autoconfiante, generosa, que lida com esta polaridade aqui de alguma forma, tá? Quando esse 8 se deixa levar por este medo de se tornar fraco ou vulnerável, de perder a independência, ele automaticamente espirala para baixo e fala: opa, eu vou provar a minha força e independência através de conquistas e ações, né? E no nível 3 é o nível do social role, né? Portanto, de eu entregar para o social aquilo que eu tenho de qualidades mais elevadas, ele passa a ser o líder construtivo. Percebe que o que faz alguém no nível 3? Eu vou fazer no mundo, eu vou confirmar a minha autoimagem, Então o 8 vai ser um tremendo de um construtor social. Ele vai fazer coisas bonitas do ponto de vista social, ainda com o coração aberto. Ele se torna o que a gente chama de líder construtivo. Ele vira um grande líder construtivo, super do bem, com o coração aberto, porque de certa forma esta é uma maneira de eu provar também minha independência e força. De alguma forma, reforçar minha autoimagem, tá? Mandela? Oi? Mandela? Mandela é um. Isso. Ele é um dos exemplos que eu vou colocar aí. Muita gente fala que é 8, muita que é 9. O entendimento do Enneagrama Institute e o meu também, que é 1. Tá? Vou por várias frases dele para mostrar isso. A mulher dele, 8. A mulher? Isso. E aí o Russ mostra filmes da diferença da reação dela e dele quando ele está na cadeia. Tá, mas quando chegar e ela querendo ir para a guerra, tocando fogo, e ele dizendo que aquilo não era íntegro, que ele não iria fazer isso, que ele não iria descer para aquele nível. Tá, mas quando chegar ele é um dos exemplos do 1 aí, tá? Um elevado aí, com as pessoas muito, muito elevadas, elas parecem mais tipos muitas vezes, tá? Principalmente um instintivo forte, ele vai entrar na questão da justiça, do todos, são qualidades, né? Vai ter coração aberto, vai ter mente clara, todas essas coisas, as pessoas nesses 3 níveis, elas têm mesmo, tá? Mas a gente vai defender aí sendo 1. Óbvio, ninguém é dono da verdade, mas é isso que a gente vai sustentar aí, tá? Muito bem, quando este medo vai ficando mais forte de não ter poder o suficiente para dar conta dos desafios que eu peguei. Então eu, como líder construtivo, estou lá no mundo, peguei desafios de consertar o planeta, de fazer, de mudar, e eu começo a ter medo que talvez eu não tenha força suficiente para dar conta nisso. Se este medo me tomar, esse é o que a gente chama de um medo que vai te descer uma 8ª, tá? E aí, quando eu coloco esse sinalzinho aqui, é o que o Dom chama de wake up call, despertador. Como é que um 8 pode se dar conta do perigo dele descer para o nível 4? Quando ele começa a usar excesso de força. O excesso de força começa a ser usado só aqui. Aqui em cima não tem excesso de força. É para ele prestar atenção que começar a usar excesso de força é um despertador para dizer: cara, está descendo. Você está indo para os níveis intermediários da consciência, tá? É isso que está acontecendo com você. Quando ele cai aqui, portanto, o que aconteceu com ele? Distorceu o centro instintivo. Aliás, o centro instintivo, desculpa gente, o centro primário, ele vai distorcendo desde aqui já, tá?
O que distorce no nível 4 é o segundo, é o mental que ele pegou. A partir do nível 2, o corpo dele já começa a ter um pouco da coisa do controle, um pouco da coisa da raiva, e é por isso que dá essas questões todas de medo de perda de poder, de ser dominado e tudo aí, tá? Então, o centro do teu instinto, da tua tríade, desde o nível 2, ele já começa a sofrer distorção, algum tipo de distorção, tá? Quando eu entro aqui, eu caio para cá, eu passo a ter um desejo, que é o de me endurecer, o de me tornar o meu coração mais forte, mais rígido, para fazer o que é preciso. Entra aquela crença que é a seguinte: eu tenho que ser forte, eu tenho que ser um pouco duro, senão eu não vou dar conta de fazer o que é necessário. Então, qual é o meu desejo? Ser mais forte, ser mais duro para fazer o que é necessário. Óbvio, de novo, ele vai sair pelo mundo sendo mais forte, sendo mais duro, tentando conseguir algo que está lá em cima, que é o desejo básico, que é a liberação e por aí vai. Não vai conseguir e ele vai ter um medo de que os outros não estão respeitando ele ou respondendo à iniciativa dele. Então, parece que as pessoas não estão fazendo o que eu estou querendo, o que eu estou mandando, no uso da minha força, não estão respondendo como deveriam. E isso começa a deixar ele meio, opa, o nome que se dá para ele aqui é um aventureiro empreendedor. Os 8 são muito fazedores, tá? E testam coisas, experimentam, fazem muita coisa. Legal. Quando esse medo aumenta, percebe? Ele cai no nível 5. Qual é o nível 5? Nível do controle interpessoal. Lembra, o que eu faço no nível 5? Eu começo a querer controlar o meu meio e o meu ambiente para que ele responda do jeito que eu preciso. Tá? E o nome para o 8 aqui é o poderoso dominador. Ele passa assim a querer dominar o ambiente e a querer dominar as pessoas na estratégia 8, que é através do uso da força e do controle. Tá? Então, o que acontece com ele aqui é que o desejo dele no nível de controle interpessoal é: eu vou assegurar minha força de vontade, eu vou estar no controle e vou fazer a minha agenda acontecer. Aquilo que é para eu vou fazer na força, na marra. E aí eu vou ter posturas ativas de tentativa de controle do meu ambiente e das pessoas que estão ao meu redor. Óbvio, eu não vou conseguir controlar o meu ambiente como eu gostaria. Eu não vou conseguir controlar todo mundo como eu gostaria. E começa a emergir em mim um determinado medo. Eu não vou falar dos comportamentos de cada um, são meio óbvios, né? A gente conhece muito bem. Pensa que diante desse desejo, o que ele vai fazer, né? Ele vai sair falando todas aquelas coisas que a gente vê em workshop de Enneagrama, dizendo isso, mexendo naquilo, tentando ter ações que não vão dar em muita coisa, e aí ele vai ter um medo de perder o controle sobre o ambiente dele. Então, cara, eu não vou conseguir controlar, né? A minha família, aquela pessoa, a minha empresa, esse lugar. Existe um medo. Lembra que esses medos podem ser inconscientes. Não é que a pessoa sai pelo mundo sabendo exatamente que está com esse medo. Ela pode estar sendo levada por esse medo sem saber que é esse o medo que está pegando. Aliás, esse é o mais normal, tá? Quando esse medo de perder o controle sobre o ambiente aumenta, percebe que o desespero dela vai tender a aumentar e ela vai tender a sobrecompensar. Portanto, descer para o nível 6 e vai fazer o quê? Que desejo ela vai ter? De pressionar os outros para fazerem o que eu quero. Né? Estarem alinhados com a minha agenda. Cara, eu não vou só tentar controlar, eu vou meter pressão. Eu vou meter, eu vou push, eu vou para cima, vou forçar, vou empurrar, vou apertar, vou pisar, vou fazer a coisa acontecer na marra. E aí eu vou para o over, eu vou para... Aqui eu começo a enxergar, por exemplo, no nível 5, 6, né, qual é a sombra? A sombra passa a ser uma sombra da vingança. Sim, a partir do nível 6 eu posso ter a presença dessa sombra, sim, com certeza, tá? Então, e aí eu pressiono os outros, eu empurro, e a gente sabe como os 8 podem ser assim, né? Em determinados momentos, né? Eu sou casado com uma, eu sei como... Não é sempre, mas quando precisar empurrar você, vai tentar empurrar você. Força, né? Então tem uma coisa, você não vai vir, vem cá que eu carrego você. E eu vou puxo, a pressão muito forte que acontece nesse nível. Né? E o nome para ele aqui é o materialista, o adversário provocador e confrontador. Acho que o nome fala muito por ele, né? Adversário, provocador e confrontador. Eu vou confrontar, vou ser um adversário, vou pro pau, vou provocar você para você sair no pau comigo.
Então é bem a característica de alguns 8 que a gente conhece por aí, tá? Aqui está a nossa bandeira vermelha, sempre neste último medo do ponto 6, que é crucial, porque se este medo te dominar, você expirar lá para o nível 7 e aí o bicho pode pegar, tá? Então qual é esse medo? Que os outros estão se virando contra mim, de que eu vou ser machucado ou controlado. Então eu começo a achar que tem um complô contra mim, que os outros vão me atacar e o medo de que eu vou ser violado, de que eu vou ser destruído, aniquilado, ele começa a bater mais forte. Esse é o medo, que é o meu portal, né, para a escuridão. Tá? Aqui eu entro na regra de chumbo. O que é a regra de chumbo? Isso aqui é o símbolo do chumbo, tá? Foi o melhor que eu consegui para colocar aqui para lembrar a gente. Eu vou fazer com as pessoas daqui para baixo aquilo que é o meu maior medo. Né? Qual é o meu medo básico? Ser destruído, violado, aniquilado. O que eu vou fazer com as pessoas daqui para baixo? Eu vou machucar e violentar as pessoas a partir do nível 7, tá? Então a regra de chumbo vale para todos os tipos aqui. Muito bem. Se eu descer para cá, eu vou ter um desejo forte aqui de, no nível da violação, sobrevivência, me proteger, estar em controle. Não tem nada além disso para mim, tá? Meu medo vai ser de retaliação e o nome dele aqui os nomes dos níveis 7, 8 e 9 são trágicos, cômicos, né? E aqui, o fora da lei cruel, né? Então, de fato, tem essa tendência a ser fora da lei mesmo. Não cumprir as regras nenhuma, a fazer o que tem que fazer, a regra sou eu que mando, e ter crueldade envolvida sim. Então, há crueldade? Claro que há. Nesses níveis não é brincadeira não, tá? A gente fala brincando que é bom, mas é real. Estou falando de crueldade mesmo. Aqui a gente está falando, de CSI, vamos dizer assim. A coisa está ficando um pouco mais trash, um pouco mais punk aqui. E super real de acontecer. Se mesmo eu, tentando me proteger, fazer o que eu tenho que fazer, não conseguir, o meu medo de ser retaliado vai aumentar. Então eu sou lá, chefe do narcotráfico, estou ali tentando me proteger, estou com medo de retaliação, aquele medo aumenta, eu espiralo mais para baixo, o meu desejo vai ser, e aí é nível da ilusão, tá? Obsessão, compulsão, ilusão. O meu medo e a minha ilusão é de ser invencível e invulnerável. Pensa num tipo 8 assim. Saddam Hussein é um 8. Osama, talvez. Dizem que ele era 1, talvez. Mas Saddam Hussein é meio clássico. 8. Eu estou falando, os recursos não vão dar mais conta. Olha o nome do cara, onipotente megalomaníaco. Então, além de eu ser onipotente, eu achar que eu tenho poder sobre o mundo inteiro, é sobre o mundo inteiro, não é sobre o quintal, não, tá? Mais alguma coisa. E mais alguma coisa, de preferência as próximas galáxias também. E eu acho que a loucura é essa mesmo, é Saddam Hussein, não tem nada e outros para dizer, né? O pessoal fala muito que o Trump é 8. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele tem uma cara de 3. Mas se for um 8, eu diria que ele deve estar operando no nível 7, por aí, alguma 6, 7. Eu não sei, a maioria das pessoas fala que ele é 8 mesmo, não conheço o suficiente. Mas nível de consciência, a gente não sabe o tipo, né? Mas nível de consciência está operando no 6 e no 7. Olha, convidando para menos, vamos dizer assim, né? Muito bem, quando eu chego na destruição patológica, qual é o meu desejo? Destruir tudo e a todos e nunca me render. Simples assim. Se eu tiver uma granada na minha mão, eu vou explodir. Se eu precisar matar todo mundo, eu vou matar. Se eu precisar matar minha família, eu vou matar desde que eu não me submeta. Desde que eu não entre em submissão. Aí é homicida mesmo. Aí é destruição das coisas e das pessoas através do uso da força e de tudo isso que tem aqui, né? O nome dele aqui é o destruidor violento. Muita destruição. Direta, pontual, tá?